Graça e paz, minha amiga, meu amigo que acompanha diariamente esta nossa meditação sobre a Palavra de Deus oferecida na liturgia de cada dia. Nós estamos vivendo a 14ª semana do tempo comum. O domingo de ontem não foi o domingo no qual nós ouvimos as leituras que eram próprias da 14ª semana, mas ouvimos aquelas leituras referentes à solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. De fato, a leitura de ontem era um texto do capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos, e de acordo com aquele texto que teria sido lido na liturgia, Jesus estava na sua cidade de origem, no meio dos seus familiares, e ali houve uma dificuldade muito grande de as pessoas acolherem a boa nova que Jesus apresentava, justamente porque todos o reputavam uma pessoa conhecida, uma pessoa cuja família, os parentes eram todos dali daquele mesmo local. Portanto, Jesus esteve de frente com a questão da incredulidade. Aliás, o sábado, a leitura também retirada da festa do apóstolo São Tomé, nos colocava também diante desse chamado de Jesus a deixarmos a incredulidade e entrarmos no movimento de fé, e ouvimos aquela bem-aventurança que Jesus dirigiu a Tomé e a todos nós, dizendo que aqueles que creem sem ver, esses são felizes. E o próprio apóstolo Pedro, na sua primeira carta, vai dizer isso em relação aos cristãos e às cristãs, dizendo: vocês ainda não tendo visto o Senhor, o amais, não tendo visto o Senhor, acreditais nele. Então isso é um dom, realmente um grande presente de Deus. No sábado, nós teríamos lido, se não fosse a festa de São Tomé, o Evangelho de Mateus, sempre ali no capítulo 9, teríamos lido os versículos de 14 a 17, quando nós vemos Jesus com uma dificuldade, que era a resistência dos discípulos de João Batista. Vimos como os fariseus, essa era a leitura da sexta-feira, tinham censurado Jesus porque ele se sentava e comia com publicanos e com pecadores. No dia seguinte, o sábado, a leitura teria sido os discípulos de João Batista, que um pouco se escandalizam com Jesus por um outro motivo, por conta da questão do jejum, não é, que os discípulos de Jesus não fazem com toda a observância como faziam os discípulos de João Batista, como faziam os próprios fariseus. Não que Jesus tivesse alguma coisa em contrário à prática do jejum. Pelo contrário, nós bem sabemos que o ministério de Jesus é precedido de 40 dias de Jesus no deserto, onde ele jejua e também é tentado pelo maligno. Então, continuamos agora a nossa leitura. Estamos no capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, os versículos de 18 a 26. Do que é que se trata o texto de hoje? Jesus estava falando ainda, e o que era que Jesus estava falando? O que Jesus estava falando para os discípulos de João Batista, para as pessoas que estavam ali, era isso: não se coloca vinho novo em odres velhos, nem se coloca, porque senão os odres arrebentam e o vinho se derrama. Vinho novo se coloca em odres novos e assim eles se conservam. Jesus estava dizendo estas coisas quando se aproximou o chefe da sinagoga, um chefe, que não diz que é o chefe da sinagoga, mas a gente intui, a gente já conhece esse texto, né, a partir de Marcos, nós já ouvimos alguns dias atrás esse texto. Então esse chefe se aproxima de Jesus, inclinou-se profundamente. Interessante que esse gesto de se inclinar profundamente, nós já vamos encontrá-lo no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, quando os magos se aproximam de Jesus, eles se inclinam, eles fazem o gesto da adoração. Esse gesto nós vamos encontrar no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, quando os discípulos, também na conclusão desse Evangelho, fazem esse mesmo gesto de adoração diante de Jesus. Portanto, o corpo fala, nós sabemos que existe toda uma comunicação com o corpo, né? Quando a gente fica com muito medo, não é? Tem gente que diz: fulano amarelou.
justamente porque o sangue foge e a pessoa fica pálida, ou então se a gente fica muito enraivecido, dependendo da cor da pessoa, você vê logo o rosto muito avermelhado, ou então a pessoa se fica com medo, você fica com as pernas bambas, não tem condição de se movimentar, o corpo fala. E esse homem aqui, ele fala com o seu corpo para Jesus, ele faz um gesto que é um gesto de reconhecimento, é a chamada linguagem não verbal. Então, com o seu corpo, esse homem faz um gesto de reconhecimento de quem seja a pessoa de Jesus. E depois de ter inclinado assim profundamente, demonstrando todo esse seu respeito, sua veneração pela pessoa de Jesus, agora nós vamos saber o que é que ele está querendo, o que é que ele está buscando aqui agora ao se aproximar de Jesus. Ele então diz para Jesus: minha filha acaba de morrer. O que é que significa isso? Primeiro, a gente já falou disso na semana passada, né? Essa dor de pais que perdem filhos. Eu disse a vocês, isso é uma dor que nem nome a gente encontra para expressar o nome desse afastamento, dessa ruptura. Mas aqui tem um fato que na mentalidade antiga justamente significa que um filho é alguém que me dá a possibilidade de que a minha vida continue, de que a minha existência se perpetue, porque o meu nome passa para os meus filhos, e o nome significa exatamente a minha pessoa, a minha conduta, a minha vida. Portanto, é alguém aqui que está fadada à memória a desaparecer, porque não tem mais a filha viva. De outro lado, essa imagem feminina é uma imagem da própria igreja. Eu já falei em algum outro vídeo, como aqui na cidade de Roma tem uma basílica chamada Basílica de Santa Sabina. Ela fica no Monte Aventino e existe ali, quando você entra na igreja, ao lado daquela que é uma porta, seria aquilo como a entrada principal da igreja, tem a imagem de uma mulher e uma imagem de uma outra mulher, escrito: a igreja que vem da sinagoga e a igreja que vem dos povos estrangeiros, dos pagãos. Então, portanto, essa é uma figura feminina que representa a própria igreja. Isso significa aqui uma comunidade que corre risco, uma comunidade que corre risco de não transmitir a fé, uma comunidade que corre risco de não prolongar a própria memória do Senhor ressuscitado. Portanto, é uma comunidade ameaçada de morte, não é presente aqui na vida dessa menina. Mas aqui tem um fato que é interessante. Esse homem é um chefe da sinagoga e ele vai pedir para Jesus uma coisa, né? Ele diz para Jesus: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão e ela sobreviverá. Esse homem, sendo um chefe do povo, um chefe da sinagoga, ele conhece muito bem quais são as leis que estão contidas, por exemplo, no chamado Pentateuco. Não é? E no Pentateuco tem um livro chamado Livro dos Números. Veja só o que é que diz o Livro dos Números no capítulo 19, versículo 11. Você pode pegar sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia na mão. Eu estou aqui com essa Bíblia na mão, não é? E aqui leio: quem tocar qualquer cadáver humano ficará impuro por 7 dias. Deverá purificar-se com aquela água, porque é uma água que eles já estavam falando isso, uma água da purificação. E no terceiro dia e no 7º dia, e ficará puro. Caso não se purificar no 3º dia e no 7º dia, ficará impuro. Esse chefe está pedindo para Jesus fazer uma coisa que é proibida pela lei. Quantas vezes a gente tem um tipo de comportamento que diz assim: para os amigos tudo, para os inimigos a lei. A lei dizia isso, mas ele vai pedir a Jesus que toque na sua filha, toque no cadáver da sua filha. É claro que essa é uma impureza chamada legal. Você tem aqui a previsão depois do que era que acontecia depois de 3 dias e depois do 7º dia. Mas às vezes a gente faz certos pedidos aos outros sem se importar muito, né, com o que sucede, com o que acontece. A gente tem os interesses da gente e quer que esses interesses cheguem em primeiro lugar.
Jesus, porém, não se preocupou com nada disso. Não fez essa leitura que eu estou fazendo assim, né? Meio moralizante. Olha o que é que esse aqui está me pedindo para fazer um gesto que ele sabe que é proibido de fazer. Não, Jesus não dá atenção a nada disso. E quando Jesus escuta que para ele ir e tocar naquela menina que ela vai viver, Jesus levantou-se e seguiu. Esse verbo levantar, já disse algumas vezes, né, que ele significa acordar, ele significa também ressuscitar. Portanto, aqui de novo, esse gesto de Jesus é um gesto que evoca a sua própria ressurreição. É ele que também ressuscitado pode fazer suscitar em nós a vida nova que ele vem trazer para cada uma e cada um de nós. Agora o que acontece é que Jesus, diz o texto, levantou-se e o seguiu com seus discípulos. O capítulo 9 começa contando para nós a história de Mateus. E eu dizia, como Mateus ali, agarrado com as suas moedas, de alguma forma, ele é uma imagem também de alguém que está morto, que jaz na sombra da morte. Ele se levantou e seguiu Jesus. Agora Jesus também se levanta e vai seguir esse pai de família, vai acompanhar esse pai de família juntamente com seus discípulos. Será que aqui a gente não está percebendo o que é que Mateus também quer dizer para nós? Que nós, quando alguém bate a porta da comunidade, bate a porta do nosso coração, nós devemos fazer como Jesus. Nós devemos acompanhar essas pessoas. O Papa Francisco, uma das coisas que ele tem mais insistido com a igreja ultimamente, é justamente que a igreja precisa recuperar a capacidade de acompanhar as pessoas. Acompanhar as pessoas, eu já falei disso também em dias passados, acompanhar, de onde vem a palavra companheiro. Dizem que em companheiro nós temos também a palavra compane, é alguém que come o pão comigo. Fazer um ato de acompanhamento a alguém, na nossa língua, não é? A evocação é essa, de ser a capacidade de comer pão com ele, de ter paciência, não é? De se sentar realmente à mesa com a pessoa, de dar o tempo necessário a essa pessoa. Então aqui a gente recupera como comunidade, como pessoas cristãs, essa graça de acompanhar. Veja como Jesus, ele acompanha aquele pai e ele também leva aos seus discípulos. Nós somos levados por Jesus a fazer aquilo que ele faz. Enquanto vão para a casa desse chefe, acontece que no meio do caminho aparece uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Hemorragia é perder sangue, e perder sangue significa perder a vida. Nós estamos diante de uma menina que está morta, uma menina que poderia ser geradora de vida. Estamos diante de uma mulher que, por causa dessa hemorragia, ela é uma espécie de morta-viva, porque ninguém também pode tocar nela. Olha o que é que diz aqui, Levíticos 25, não é? O que está escrito na lei antiga diz assim: a mulher que sofrer prolongadamente hemorragia fora da menstruação, ou cujas regras se prolongarem além do costume, ficará impura enquanto durar a hemorragia, como no tempo da menstruação. É toda uma linguagem antiga, né, que falava de pureza e de impureza, mas é uma mulher que ela não poderia, de acordo com as normas, ser tocada nem tocar. Então, se essa é uma mulher que é casada, o marido não podia tocar nela, não podia ter relações com essa mulher. Se é uma mulher solteira, não poderia pensar em ter uma relação de amizade, de amor, de casamento com alguém. Então, portanto, era uma mulher que estava já marcada pela morte nos seus afetos, nos seus sentimentos, na capacidade de relacionamentos. Então, uma mulher que está perdendo a vida, ela é também uma imagem da comunidade cristã, ela é também uma imagem da igreja que pode estar perdendo a vida. Mas é interessante que, como igreja e comunidade, nós não somos simplesmente chamados a perder a vida, nós somos chamados a dar a vida. Jesus, na última ceia, ele disse para os seus discípulos: não há maior prova de amor do que dar a vida pelos seus amigos. Jesus é esse que vai dar a vida pelos seus amigos, vai derramar
todo o seu sangue por causa dos seus amigos. E isso a gente é chamado a contemplar em Jesus agora. Essa capacidade de doação da vida, de entrega da própria vida. Então essa mulher está aí, sofrendo desse fluxo. E ela veio atrás de Jesus e tocou na barra do seu manto. Olha aqui também uma coisa interessante. Vamos ver aqui, livro dos Números, o livro dos Números também aqui, no capítulo 15. Você tem Bíblia aí? Pega aí, Números 15, versículos de 39 a 40. O 15, 39 a 40, aqui atrás. Não é? Fala das franjas da roupa, não é? As franjas na roupa são um sinal de dignidade. Aqui nós vemos: o Senhor disse para Moisés: fala para os israelitas e diz-lhe que por todas as gerações façam franjas nas bordas das vestes e nas franjas da borda atem um cordão de púrpura violeta, fazendo parte da franja. Isso para que, vendo, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não corrais atrás dos desejos do vosso coração e dos vossos olhos que vos levam à infidelidade. Assim, lembrando-vos dos seus mandamentos e pondo-os em prática, sereis consagrados para o Senhor vosso Deus. Portanto, essas franjas que ficam na roupa desses mestres e de todos os israelitas é uma forma de lembrar os mandamentos. Mas nós já vimos lá atrás o que é que o mandamento dizia, o que é que a lei dizia. Dizia que quando uma pessoa não podia tocar em cadáver, aquelas franjas lembram de tudo isso, né? Que não pode tocar numa pessoa que tivesse num fluxo de sangue como essa mulher. Então todos eles sabem dessas coisas. Olhando essas franjas, recordam esses mandamentos, as proibições e as orientações também que recebem para a vida. Mas a mulher, quando ela viu aquelas franjas, ela não pensou e não se recordou que ela não deveria tocar naquela roupa. Pelo contrário, o pensamento que veio à cabeça daquela mulher foi uma outra coisa completamente diferente. Ela pensou: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, eu ficarei curada. A fé abre para nós perspectivas diferentes, perspectivas novas. Essa mulher, iluminada pela sua fé, ela não só via as barreiras que já estavam levantadas para ela. Pelo contrário, ela viu novas possibilidades. Então, ela tocou naquelas vestes de Jesus. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada naquele instante. A mulher viu novas possibilidades, acreditou nas novas possibilidades e ficou curada. E Jesus a confirmou. Quando eles continuam o caminho, chegou à casa do chefe. Jesus viu os tocadores de flautas e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, está dormindo. Mas a menina estava morta. A menina estava morta. Mas Jesus aqui está nos ajudando também a fazer a mesma coisa que fez aquela mulher: enxergar novas possibilidades. Jesus enxerga uma possibilidade nova, a fé nos ajuda a ver uma possibilidade nova, que é a possibilidade de acreditar que a morte é um sono e que a gente pode ser despertado desse sono que é a morte. E a mesma coisa que ele diz quando fala da morte de Lázaro. Mas as pessoas que não têm fé, que são levadas pela incredulidade, foi o que fizeram? Começaram a caçoar de Jesus. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia espalhou-se por toda aquela região. A primeira leitura de hoje é uma leitura do livro do Gênesis, fala da história de Jacó, que quando ele está fazendo uma viagem, ele passou pela região de Betsabeia, de Arã, e
pegou uma pedra daquele lugar e fez da pedra um travesseiro. Lembra que Jesus disse, o Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça? Por causa dessa leitura de hoje. Só que quando ele apoia a cabeça naquela pedra e dorme, ele tem um sonho e descobre que aquele lugar era a casa de Deus. Sobe ver muitos anjos que sobem e descem sobre aquela pedra. E ele então, aqui a gente já pode até pensar naquilo que Jesus vai dizer a Natanael, quando Natanael vem se aproximando, ele que tinha dito que se de Nazaré podia vir alguma coisa boa, e Jesus disse, ei, que está chegando aqui um israelita cheio de verdade. E ele disse, mas de onde é que me conheces? E ele disse, eu te vi quando tu estavas ainda debaixo da figueira. E ele vai dizer assim, veja o Senhor, então que és um profeta. Ele disse, olha, só porque eu te disse isso aqui, tu estás dizendo tudo isso, verás coisas ainda maiores, verás o Filho de Deus e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. No fundo, Jesus é essa escada de Jacó. É através dele que Deus desce até nós. A encarnação é essa escada de Deus que traz a sua graça para o meio da humanidade e ao mesmo tempo essa escada pela qual o ser humano pode subir até Deus. Uma escada por onde Deus desce, uma escada por onde o homem sobe. A descida de Jesus na encarnação e a sua subida na ascensão, onde leva a humanidade para dentro de Deus. Então, no outro dia, quando Jacó acordou daquele sonho dele que via esses anjos subindo e descendo, né, que nós estamos dizendo que era uma prefiguração da encarnação de Jesus, ele pegou o óleo, ungiu aquela pedra e disse, aqui vai se erguer um templo. Para ele era uma simples pedra, mas a sua fé o ajudou a enxergar aquele lugar como casa de Deus e ele já previa aquele templo que seria edificado naquele lugar, naquele santuário como casa de Deus. Portanto, que tal nós começarmos esta semana acreditando em novas perspectivas que podem ser sempre descobertas, como essa mulher, como Jesus nos mostrou ressuscitando, trazendo à vida a filha desse chefe da sinagoga. Peçamos ao Senhor essa graça de uma fé grande que nos faça enxergar possibilidades onde muitas vezes todo mundo só enxerga dificuldade. Já que eu falei dessa história aí, dessa escada do sonho de Jacó, uma vez tinha uma festa numa roça, não é? E tinha um pau de sebo. Com pau de sebo o pessoal passa muita graxa e lá no fim ensina um pote com doces, não sei o que, e tinha uma quantidade boa de dinheiro. Os meninos todos subiam daqui, subiam dali, passavam areia no corpo, começava e caía. E os outros meninos que queriam subir e ganhar, quando alguém subia, começava, já caiu, já caiu, já caiu. O outro subia, o menino ficava agitado, ouvindo aquele negócio, lá, caía. Daí, por fim, apareceu lá, magrinho como tudo, pegou uma mão de areia, passou no corpo, como todos os outros faziam. E todo mundo gritando, já caiu, já caiu, já caiu. E o menino foi subindo, subindo. E ele já caiu, já caiu. E quando viram o menino ia subindo, 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 estava chegando lá no topo, o menino pegou o pote, foi descendo devagarzinho, todo mundo bobo, 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 o menino caiu. E aí os outros, quando chegaram para perto do menininho, para querer saber por que ele tinha conseguido, os outros ficavam todos agitados, caíram. Que técnica era aquele? Como é que ele fazia? Quando foram perguntar para ele, mas vem cá, por que você não dava ouvido, não olhou para baixo enquanto os outros estavam gritando, já caiu? Todos os outros que olhavam para baixo caíam. E aí a mãe fez, meu filho, não adianta perguntar nada a ele não, porque ele é surdo. Às vezes o que a gente precisa é justamente isso, para conseguir subir a escada da vida, não é? Para vencer o pau de sebo da existência, a gente tem que estar surdo, mas tem que ter uma visão muito boa. Uma visão que faz a gente enxergar aquilo que a gente quer e as possibilidades que Deus nos ajuda a ver. Que Jesus nos ajude a viver assim essa semana, enxergando muitas possibilidades e quebrando tantas barreiras que vão se levantando em nosso redor. Eu aqui estou vendo muita gente, né, que vai participando dessa nossa live. Saúdo todos, saúdo cada um, cada uma. Deixa eu ver, não sei se eu começo de baixo para cima, de cima para baixo. Tem hora que eu me perco aqui e não falo nas pessoas que estão aqui presentes. Mas aqui, olha, eu tenho aqui a Solange Reinhardt, um abraço grande para você. Solange, veio aqui, vejo a Everilda Menezes, Mima Costa, Consa Rezende, Dayara Souza, Luana Cerqueira, Maria Eureni, um abraço para você, Luana, a
Virtan, eu acho que é Tânia alguma coisa aí do que eu vi isso aqui. Vilan Cruz, bom dia Virtan. Mara Barreto, um abraço, Deus abençoe e guarde. Helenilda Vieira, a Mara é da Lídia Lísio Medrado, um abraço grande para você. Para Irnaí Cardoso, não é? Um abraço, irmã, para você. Nayara, Deus te abençoe. Elane Nascimento, um abraço para você. Valmira Silva Araújo, Padre Rânio Guerra, um abraço. Um abraço para a Bia Cláudia aí em BH, tudo de bom para você. Grupo Sagrada Família, Edis, não é? Um abraço para você, toda a sua família. Para Geralda Lima, Deus te abençoe e te guarde. Ana Maria dos Anjos, Deus te abençoe, guarde, proteja. Um abraço para o André, não é? Para Gilza Câmara, um abraço para você também. Para Lilia Davi Luna, Rose Santos, Adriana, bom dia. Para Edilene Borges, Soriana Brito, Soriana, um abraço para você. Edilene Borges, eu já disse aqui. Obrigado, irmã, pelo abraço. O outro para você, Grace Lima. Eu agora aqui começar a escrever, eu não sei se eu pulei alguém não, viu? Mas se eu pulei, desculpa. Um abraço para todos vocês. Mas eu quero dar um abraço também para algumas pessoas que eu vi que começaram a me seguir essa semana aqui no Instagram. Às vezes a gente que depois vai ver esse vídeo, né? Para Heloísa Barreto, muito obrigado, eu vi aqui a sua inscrição no nosso canal. Para Lia Matos Poesia, né, que é irmã de Dom Jairo Rui Matos da Silva, que é oriundo aí de Castro Alves, na nossa diocese, foi bispo de Senhor do Bonfim, na Bahia, então ela começou aqui a seguir também a nossa página. Um abraço para ela. Um abraço para Maria de Fátima Barros, não é, que Silvestre, um abraço grande para você. Um abraço para Adelmar Teles, para Tânia Santos, para Lia Lemos, né, que é amiga da nossa Fernanda Teixeira aí na Alemanha, para Neide Costa de Amargosa, né, mãe de Emília, foi minha colega de escola, um abraço para você. Um abraço também para Natalice Sampaio, também para o padre Mauro Ramos, né, padre poeta. Todos os dias que você vê lá no meu story, eu coloco sempre um poemazinho do padre Mauro, aquela padre poeta, vale a pena, né? Ele tem sempre formas lapidares para comentar a vida. E interessante que a Lia Matos, que também é uma poetisa, irmã de Dom Jairo, que era um poeta e é também uma poetisa, ela comenta várias dessas poesias do nosso padre Mauro. Quem sabe esses intercâmbios, não é? Um poeta lido sobre o olhar de um outro poeta é uma coisa magnífica. Um abraço aí para Juciano Andrade Amargosa, para Verônica Sampaio e a Nana também, para Sandra Valente aí em São Paulo, para Anderson, seminarista da nossa diocese. Um abraço para Helder Fonseca em Wiesbaden. Aliás, Helder Fonseca acho que vive mais nas nuvens do que em Wiesbaden, né? Porque trabalha na Lufthansa, está sempre voando de um lado para o outro. Um abraço, Helder, para você e para toda a sua família. Um abraço para o João Neto, não é? E para a Mocinha, não é, a minha amiga Mocinha, de São Miguel das Matas, agora está vivendo em Santo Antônio de Jesus. Eu tenho assalto todas as vezes que eu ia em São Miguel das Matas celebrar por lá. Eu nunca voltava para casa sem um bom pedaço de carne moqueada por Mocinha. Isso eu tenho gosto da minha infância, da minha adolescência e dos meus primeiros anos de padre. Ela sempre preparava isso, sabendo que eu gosto. Então um abraço aí para Mocinha, João Neto. Para Vera Lúcia Coutinho. Vera Lúcia Coutinho era interessante. Quando Vera Lúcia estava lá na comunidade de São Francisco, e me preparava cada macarrão, que era uma beleza, espaguete com frutos do mar. É assim, a gente vai de um ponto alto, da carne moqueada aos frutos do mar lá de São Francisco em Nilo Peçanha. Um abraço também para Neuza Cabral, aí na cidade de Milagres. A gente que vai acompanhando a gente, deixando sempre qualquer comentário, seja aqui pelo Instagram, seja na nossa página do YouTube. Se você não está inscrito, se inscreva lá, curta os vídeos, né? Isso assim você nos ajuda. E também lá no nosso canal do Facebook. Não é? Eu vejo aqui Edson, me lembro da nossa amiga Dora, sua irmã, que sempre acompanha também, sobretudo aqui no Instagram, no Facebook, mas também no nosso canal do YouTube, sempre deixa qualquer comentário, sempre interagindo. Gente, graça e paz, uma boa semana para todas nós, para todos nós que vamos tentando seguir Jesus no nosso cotidiano. Deixemos no dia de hoje
que Jesus realmente nos tome pela mão, como agarrou pela mão daquela menina. Jesus não se preocupa, né, com as impurezas legais, não. Ele toca em cada um de nós. A fé é isso, é tocar em Jesus, como fez aquela mulher que padecia daquela hemorragia, e se deixar tocar por Jesus, como aconteceu com a filha do chefe da sinagoga. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja diante de ti para te guiar, o Senhor esteja atrás de ti para te defender, o Senhor esteja ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Uma boa semana para você, uma boa semana para todos nós.